Saudações a todas e todos. Eu sou a professora doutora Jenny Gonzalez e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência pedagógica produzida na disciplina Memória Social e Construção de Identidades Culturais que eu ministrei na Universidade Federal de Minas Gerais, concretamente na Escola de Belas Artes, na minha função de professora visitante estrangeira. E nesta oportunidade, temos a Moara Pacheco, uma de nossas excelentes alunas, quem vai nos falar, vai compartilhar seus conhecimentos com uma palestra intitulada Objetos de Arte, Lugares de Memória e sua relação com a autenticidade. Segundo Moara, esta escolha desta temática parte do ponto de uma proposta para observar o objeto de arte como lugar de memória. Moara, a gente vai te ouvir. Muito obrigada por tua participação e por compartilhar conosco teus conhecimentos. Olá, eu me chamo Moara Pacheco. Eu sou teórica crítica e historiadora da arte, formada pela Universidade de Brasília, possuo Lato Sensu em Compliance, assim como tenho cadastro ativo como perita judicial em obras de arte em alguns tribunais. Bom, minha pesquisa parte do interesse pelo conceito de aura apresentado pelo Walter Benjamin, e pensando esse conceito associado à memória a partir de uma perspectiva do patrimônio cultural e da teoria e história da arte. Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, eu percebi algumas tensões relacionadas ao objeto de arte e autenticidade. A escolha por essa temática parte do ponto de uma proposta para observar o objeto de arte como este lugar de memória, evidenciando o conceito de aura apresentado por Walter Benjamin e exposto em seu texto A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Cotejando e apresentando o conceito de provenance pelo IFAR, International Foundation for Art Research, em seu Provenance Guide. Relacionando o texto de Pierre Nora como complementar a ideia do objeto de arte como esse lugar de memória coletiva que é detentor de aura e de autenticidade por meio das características vinculadas à unicidade e à singularidade. Então, com o intuito de trazer essa interlocução e fazer refletir sobre a construção narrativa do objeto do objeto de arte que está sendo pesquisado. O tema ele foi escolhido por partir do entendimento que são assuntos e textos muito conectados, que refletem e impactam os movimentos junto ao mercado de arte, junto aos artistas, aos historiadores e, enfim, outros agentes que estão nesse contexto contemporâneo da arte. O objeto de arte aqui, ele é entendido como um objeto autêntico, singular, único, com características artísticas, detentor de aura, de história, registro, sendo ele móvel e imóvel e em seus diversos formatos. Contudo, o que vale ainda definir e o que é muito importante definir é o que significa lugar de memória. E esse conceito vem a partir do Pierre Nora. Bom, segundo Nora, abre aspas, a memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. Fecha aspas. Como isso, a memória também se encontraria no objeto de arte. No entanto, o lugar de memória possui algumas características que somam e o definem como tal. Pelo princípio também apresentado por Nora, abre aspas, os lugares de memória são, antes de tudo, resto. Nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos. Fecha aspas. Ou seja, que sem esses registros, sem a vigilância sobre essas memórias por meio das comemorações, a história não existiria, ela sumiria, ela evaporaria. O conceito de Nora, do lugar de memória, tem esse olhar direcionado de quem está usando ele como referência para o contexto do patrimônio, para o contexto do monumental, do tombamento, do histórico. Contudo, o conceito de Nora ele foi entendido aqui e estendido para que o objeto de arte seja visto como esse detentor de tensões e incongruências. Seja ele analisado no contexto do mercado de arte ou da própria história da arte.
Isso parte dessa relação com a autenticidade, que possui uma aparente validação mercadológica intacta e que é refletida no reconhecimento de uma suposta unicidade. Isso pode ocorrer devido ao enfraquecimento das fontes oficiais, que por vezes têm suas informações questionadas e comprovadamente refutadas. Não é a intenção aqui questionar esse processo de validação das fontes, e sim da vinculação dessas informações ao relacioná-las em específico aos objetos de arte. E isso possibilita relacionar os conceitos do Walter Benjamin, quando ele propõe sobre autenticidade, que é, abre aspas, a autenticidade de algo é a essência de tudo o que é transmissível desde a sua origem, da sua permanência física até o seu testemunho histórico. Fecha aspas. Esse conceito de autenticidade, ao ser associado com o de aura, conceito que teria sido concebido para objetos históricos, mas que, nesse caso, vai ser tratado para objetos de arte, dentro do contexto mercadológico, ele toma novos formatos, novas interpretações. Assim como o conceito de lugar de memória, que passa a ter uma aplicação em formatos metafísicos ao ser pensado a partir do contexto contemporâneo de existência do NFT. O NFT ele é um Non-Fungible Token, é uma tecnologia utilizando criptografia, seriam para transações de ativos, enfim, transações não financeiras, seja com criptomoedas ou não. E isso pode ser usado também com objetos de arte. Esses ativos podem ser os objetos de arte associados a um token de sequência única. São essas características do NFT. O que possibilita essa interlocução com o conceito de aura é justamente isso, o que o Benjamin fala quando ele ressalta, abre aspas, é no aqui e agora do original que consiste sua autenticidade, fecha aspas, referindo-se ao objeto de arte. O aqui representa a espacialidade e o agora representa a temporalidade do objeto, contribuindo para que o entendimento do objeto de arte como autêntico esteja intrinsecamente ligado ao seu deslocamento no espaço e no tempo em que se encontra. Assim, é realizada uma assimilação do conceito de provenance, que é mais comumente utilizado como técnica para repatrimonialização de bens espoliados, com o conceito de aura, apresentado por Benjamin, e o conceito do lugar de memória visto em Nurá. Esses conceitos se interligam devido ao contexto mercadológico em que se encontram esses objetos de arte, visto que a institucionalização deles os tornam referência de memória e, consequentemente, são objetos de pesquisa para a construção de documentos, arquivos, catálogos, enfim, que entrarão em pesquisas. E, consequentemente, há uma retroalimentação de informações que nem sempre são verdadeiras, mesmo que sejam atribuídas a esses objetos. E o que é a provenance? A provenance é como um registro de pesquisa em formato de laudo para o detentor e proprietário do objeto de arte, sendo que o conceito apresentado pelo Provenance Guide do International Foundation for Art Research, a provenance é uma palavra que é derivada do francês de provenir e que tem seu conceito erroneamente assimilado com a provenience da arqueologia. Mas aqui, a construção da pesquisa da provenance busca evidenciar o histórico de proprietários ou proprietárias do objeto de arte, levando em conta as mudanças de estilo do artista, coletando informações sobre as relações sociais, políticas que o artista estava naquele momento, assim como os indicadores econômicos e de condições de mercado que influenciam uma venda ou transferência de um objeto. Então, complementando esse pensamento, vale estabelecer uma relação com um texto do Michel Pollock, Memória, Esquecimento e Silêncio, onde ele indica, abre aspas, estudar as memórias coletivas fortemente constituídas, como a memória nacional, implica preliminarmente a análise de sua função. A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado, que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre a coletividade de tamanhos diferentes. Mesmo que esse contexto social e cenário de escrita do Pollock seja diferente, o que eu pretendo evidenciar é essa relação que o autor apresenta sobre o esquecimento, a memória e o silêncio, que é reforçada pela realidade desses objetos de pesquisa que disputam, reivindicam e são favorecidos em um espaço no mercado e em instituições sem uma, abre aspas, revisão autocrítica do passado, também dito pelo Pollock. Então, assim, essa reivindicação, esse espaço reivindicado, ele é refletido na autenticidade desse objeto, incorporado pelo mercado, que parece pertencer à memória ligada a uma coletividade, que pode ou não ser emocional ou imaginária, mas que é influenciada pelo mercado de arte, e que às vezes pode competir e conflitar com algumas informações institucionalizadas e acadêmicas. Ou seja, uma informação, quando não há troca do mercado com a academia, com os acadêmicos e as instituições, pode acontecer esse conflito de identificar a autenticação daquele objeto. Mas não é possível querer que todas as informações compiladas nestes documentos sejam vistas como um espaço ou um lugar imutável, assim como a Pierre Nora fala sobre os lugares de memória, que eles não são. E essa mutabilidade das informações deste objeto, que vem como um princípio vinculado à aura e ao conceito de lugares de memória. O passar do tempo, a vivência que o objeto de arte tem com sua materialidade, que entrega toda a sua aura, é com ela que influencia é influenciado por essas informações, que esses objetos ingressam no mercado, no hoje ou no amanhã, mas reivindicando esses espaços institucionalizados como merecedores desses espaços. Não que eles não sejam, mas que eles são aceitos, sem questionamentos e sem refutamento sobre essa provenance, sem um procedimento adequado de confirmação de informações, pois não é comum perceber influências sociais e políticas sem teor e com interesse coletivo. Não há interesse coletivo. Não há um teor coletivo em relação às ações que tornaram algumas dessas obras reconhecidas como patrimônios nacionais e até mesmo internacionais. Então, o objeto de arte ele precisa ser percebido como esse lugar de memória, como com a ajuda da tecnologia, do cotejamento desses conceitos apresentados anteriormente, será possível a identificação dessas informações através da utilização da tecnologia do blockchain, por exemplo, associada a uma pesquisa da provenance, que poderá ser utilizado como autenticador de objetos físicos e digitais, né? E que poderão ser alimentados através da tecnologia, futuramente poderão ser alimentados desde o seu nascimento, ou seja, desde o momento que o artista o cria até passar todo o processo de passar pelas mãos dos proprietários que os adquirirem. Bom, muito obrigada a toda a professora Jenny, muito obrigado e até a próxima. Ficamos muito gratas e gratos por esta extraordinária participação da Moara Pacheco com sua palestra Objetos de Arte, Lugares de Memória e sua relação com a autenticidade. E convidamos a todas e todos a seguir ouvindo nossos podcasts. Também estamos no Instagram, Conversarte Podcast. Muito obrigada, grande abraço.